O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, que é um dos integrantes da CPI da pandemia, quer uma nova CPI. Eu falei CPI da pandemia, certo? Certo. CPI da pandemia, porque eu estava pensando que ele é senador pelo Cidadania. Eu falei, será que eu falei certo? Não. Ele é integrante da CPI da pandemia e quer abrir uma nova CPI agora, que apure esse suposto esquema de rachadinhas envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, denúncia que surgiu a partir de reportagem do portal UOL. Não é isso, Larissa Alvarenga? É isso, essa decisão teria sido motivada depois de reportagens do portal UOL. Nelas, áudios indicam que enquanto o deputado Bolsonaro participava diretamente de um esquema de rachadinha, no qual funcionários do gabinete dele devolviam ali parte dos salários, a gente lembra que o filho do presidente e senador Flávio Bolsonaro também é investigado por supostas rachadinhas quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. A Caroline Rosito já está ao vivo com a gente, vai trazer todas as novidades a respeito desse caso, né, Caroline? Bom dia para você. O que é necessário para esse pedido sair do papel? Conta pra gente. Oi, Larissa, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, para sair do papel, Alessandro Vieira precisa agora colher pelo menos 27 assinaturas de outros senadores para dar andamento aí nesse processo. Esse número representa 1/3 dos senadores da casa. Depois de colhidas essas assinaturas, o pedido de abertura de uma nova CPI, esse pedido precisa ser lido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para de fato então instalar uma nova CPI. Esse rito é igual àquele que a gente acompanhou no início do ano para instalar, como o Colombo lembrou, a CPI da pandemia. De acordo com o Alessandro Vieira, o objetivo da CPI das rachadinhas seria então investigar esse suposto esquema de pagamento ilegal ali, né, de transferência ilegal de salário de assessores parlamentares para o congressista, que teria envolvimento ali do presidente Jair Bolsonaro na época em que ele era deputado federal entre os anos de 1991 e 2018. Essas acusações foram trazidas pelo portal UOL, né, que revelou ali áudios da ex-cunhada do presidente Bolsonaro, que revelou de fato como funcionava todo esse esquema de repasse de dinheiro. Alessandro Vieira disse que essas acusações são gravíssimas e precisam ser investigadas imediatamente. Ele, como delegado de polícia por mais de 20 anos, disse que não é uma investigação complexa de se fazer e que isso pode ser realizado dentro, sim, de uma CPI instalada agora no Senado, se ela for instalada de fato. No outro lado, lá na Câmara, deputados do PSOL, da bancada do PSOL, protocolaram ontem uma representação na Procuradoria-Geral da República, também pedindo investigação ali da PGR para apurar esse suposto esquema que envolveria o presidente Bolsonaro no esquema da rachadinha. Na avaliação dos deputados, o presidente é apontado ali nos crimes de peculato, prevaricação, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro. Não tem prazo para a PGR avaliar esse caso. A gente segue acompanhando tudo aqui de Brasília e eu volto com vocês. Boa, Carol. Carol Rosito nos dando um resumo da denúncia apresentada pelo portal UOL, com gravações feitas por uma ex-cunhada do presidente da República, gravações que levam à conclusão que ainda precisa ser confirmada, né? Afinal de contas, as gravações precisam passar por perícia, uma negativa do governo federal sobre a autenticidade, por enquanto, dessas gravações, embora não conteste a autenticidade, contesta o contexto, a forma como essas gravações foram feitas. A Basília Rodrigues vai nos explicar de que forma essa denúncia chegou ao Palácio do Planalto. Basília, uma denúncia que coloca o presidente da República no centro desse esquema de rachadinhas, afinal de contas, em determinado momento das gravações lá, ele é tratado como o 01, né? Ou seja, o suposto comandante desse esquema de rachadinhas, que não é um crime menor, como muita gente tenta fazer parecer, não é, me dá aqui um pouquinho do seu dinheiro, não, é contratar um funcionário, muitas vezes sem com que esse funcionário preste o serviço para o qual ele foi contratado, um funcionário fantasma, que é pago com dinheiro público e ele é contratado exclusivamente com a finalidade de devolver, se não tudo, praticamente tudo que ele receberia como salário. Afinal de contas, ele não está trabalhando mesmo, qualquer coisa que cair na conta dele, deste funcionário ou desta funcionária, é lucro. Crime que, se for comprovado,
ocorreu antes de o presidente da República assumir o mandato de presidente, não é? No dia 1º de janeiro de 2019. Como é que isso caiu lá no Palácio do Planalto, em Brasília? Bom dia. Oi, bom dia, Colombo, todo mundo que acompanha aí as informações no Novo Dia. Pois é, essa é uma discussão que reabre um assunto ainda não decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Pode um presidente da República ser investigado e responsabilizado por atos cometidos antes do mandato? Bom, o artigo 86 da Constituição Federal veda essa responsabilização, mas esse assunto voltou a ser discutido ali na Justiça em 2017, depois que o então presidente da República, Michel Temer, foi alvo de denúncias, de acusações de que houve ali um esquema de corrupção voltado para o setor de portos. Naquela ocasião, partidos políticos ingressaram com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que este ponto fosse discutido em profundidade. Quando um presidente da República é pego em uma situação de suspeita por supostos crimes, irregularidades que tenha cometido anteriormente ao seu mandato presidencial, ele pode ser investigado ou não, pode ser denunciado ou não. Naquela ocasião, no assunto Michel Temer, a opção dada ali pelos ministros, ainda que não tenha havido uma decisão final de plenário sobre essa questão no STF, foi: toca a investigação. Tanto é que a Procuradoria-Geral da República deu andamento à investigação naquela ocasião, mas não responsabilizou Michel Temer na condição de presidente. Ele não foi denunciado. Este processo só começou a se mexer, a movimentar novamente depois que Temer não era mais o presidente da República. Para o ministro Celso de Mello, então decano da Corte, essa garantia ali na Constituição gera um tipo de imunidade temporária, em que o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos anteriores ao seu mandato. Mas isso não impede uma investigação. E é isso que a CPI quer fazer. Eu digo integrantes da CPI. O senador Alessandro Vieira, ele que é conhecido como um dos senadores mais cirúrgicos ali em suas colocações na comissão, ele que é ex-delegado da Polícia Civil, propôs então a criação de uma CPI da rachadinha. Apesar de ter esse nome jocoso, trata de um crime grave. É quando um servidor público recebe a coisa pública, que é o dinheiro do erário, mas ele compartilha com o dono do gabinete. Prática esta tão comentada no início do mandato de Jair Bolsonaro, até então alcançando o filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. De acordo com essa denúncia, feita pela ex-cunhada do presidente da República, divulgada pela Juliana Piva no site UOL, era coisa de família. Sendo assim, há outros senadores da CPI que querem esquentar ainda mais este debate, porque eles avaliam que dificilmente os senadores vão apoiar a criação de uma segunda CPI às vésperas de um ano eleitoral. Se uma CPI já incomoda muita gente, imagine 2 CPIs incomodariam muito mais. Daí, o relator da comissão da pandemia, Renan Calheiros, chegou a afirmar ontem, e ele deve formalizar isso hoje, que irá pedir para que a ex-cunhada de Bolsonaro seja ouvida na CPI da pandemia. As chances disso ser aprovado são muito difíceis, já que não é o objeto de investigação da comissão. Não tem nexo aparente, né, Basília? Exatamente. Quando a gente fala de objeto determinado, de uma CPI aberta para investigações e omissões do governo sobre pandemia, qual o sentido de ouvir a ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro? Da mesma maneira, os senadores não concordaram com chamar a ex-mulher do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mas que é assunto para muito debate político e que expõe o presidente da República, isso é algo inegável, porque acaba colocando Bolsonaro, seus filhos, sua família, no mesmo campo que ele condenava, aquele campo do jeitinho do que faz a coisa errada. Basília Rodrigues.